Não, duvido. Até porque há pessoas a trabalhar na Câmara que são militantes dos outros partidos. Há pessoas que fazem campanha por outros partidos. E isso, pá, felizmente vivemos em democracia, caralho. Bem, maltinha, vamos virar um bocadinho o tema porque senão não fazemos mais nada. Deixem-me só me pôr o marcador, desculpem lá, para fazer a introdução para o YouTube, para depois guardar. Marker. Ok. Como é que é, maltinha do YouTube? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A malta da stream, já cá estamos há 1 hora. Tivemos a pôr as notícias em dia, tivemos a conversar sobre assuntos muito interessantes, de certeza. Por isso vão passando também nas streams, de segunda à quinta-feira, entre as 9 e as... Não, mentira, entre as 10 e as 11. Entre as 10, eu gostava que fosse às 9, mas não consigo. Vamos ver o que é hoje. Temos falado muito no investimento da Europa em armamento, na industrialização da Europa no âmbito da indústria militar, no investimento em defesa, mas por toda a Europa está a haver um problema muito grande relacionado com os recursos humanos. O que é que isto quer dizer? Faltam pessoas, faltam ativos, faltam tropa, faltam pessoas, soldados, mas... E vários países estão a tomar medidas diferentes para tentar suprimir o mesmo mal. E esta reportagem da BBC é um bocadinho sobre isso. BBC Brasil faz um bocado o resumo e o apanhado do que é que os países andam a fazer para tentar então voltar a reestruturar os seus exércitos. Vamos a isto. Recentemente, alemães entre 17 e 45 anos foram surpreendidos recentemente. A nova lei do serviço militar alemão dizia que os homens nessa faixa etária precisariam avisar o governo caso quisessem passar mais de 3 meses no exterior. Críticas fizeram o governo voltar atrás. Eu na altura ouvi isto, mas nem liguei muito. Homens até aos 49 anos tinham que avisar se iriam estar 3 meses fora do país. E pá, eu ouvi isto, mas tipo nem liguei. Agora é que ao ouvir estou a pensar assim, uou. E suspender a regra, por enquanto. Mas o clima de tensão no mundo, com a possibilidade de novas guerras nos próximos anos, tem levado países a reforçar e deixar de prontidão suas tropas militares. A própria Alemanha quer acrescentar mais 80 mil soldados ao exército até 2035. O grande impulso para esse plano foi a invasão da Ucrânia pela Rússia e as ameaças de Vladimir Putin de ordenar uma ofensiva contra a Europa. In 2029 there's a possibility for Russia to conduct a major war against a NATO country. And I as a military have to say, okay, we have to be prepared for this. A França também se movimenta. Eu tenho uma opinião e atenção, é uma opinião, não é um facto, não é uma realidade, não é nada disso, mas com o que nós temos visto, principalmente, por exemplo, na Ucrânia, em que a guerra já está muito automatizada, então a cena dos drones na Ucrânia é uma coisa absurda. Ainda agora há bocado estava a ver que eles iam ter capacidade de produzir 20 mil drones por dia. Isto dos exércitos muito grandes, eu sinceramente não sei se será necessário, porque eu não acredito que as próximas grandes guerras sejam sequer conduzidas por exércitos com muitas pessoas. Vai ser muito mais digital, muito mais eletrónico, vai ser muito mais drones, veículos não tripulados. Vão haver militares, sim, vão ter sempre que haver militares, muitos para controlar esses veículos também, os que não são autónomos. Mas aquela coisa dos exércitos grandes, eu não sei se o caminho vai ser para aí. Não sei. Para expandir o seu exército. E os Estados Unidos, hoje em guerra com o Irã, querem tornar automático o alistamento de jovens. E só mais uma coisa.
é fácil de perceber porque é que a Alemanha não tem um exército que é tipo o melhor da Europa ou dos melhores da Europa, não é? Sempre houve um estigma muito grande, depois da Segunda Guerra Mundial, da Alemanha investir em armamento e voltar a militarizar-se. O amigo do bigodinho, não é? Criou traumas e a história é muito difícil de apagar. E então nunca se olhou com muito bons olhos a Alemanha. Eles próprios tinham esse estigma e nunca se militarizaram muito. Opa, hoje em dia os tempos mudaram e obriga a que mesmo eles que tinham esses cuidados todos agora tivessem que abrir um bocado a cena e voltar a investir, até porque se há país que tem tradição de guerra e de indústria militar, etc., são eles. Os Estados Unidos já não usaram IA nos bombardeamentos do Irão. Dizem que sim, principalmente nos sistemas de seleção de targets. Mas muita coisa já é guiada assim por IA. Tipo, não se enganem quanto a isso. Eu sou Shin Suzuki, repórter da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu falo sobre como a obrigatoriedade do serviço militar voltou a ser debatida e a rondar a vida de jovens americanos e europeus. O rearmamento alemão tem um profundo simbolismo histórico, já que a derrota do nazismo... Malta, juro por tudo que não tinha visto isto, atenção. Juro por tudo que não tinha visto a reportagem, não fazia ideia que iam falar disto. E o fim da Segunda Guerra Mundial forçaram a desmilitarização do país, o que não significou a abolição do exército. No auge da Guerra Fria entre americanos e russos, a então Alemanha Ocidental ainda mantinha 500 mil de soldados, ainda que sempre sob supervisão dos Estados Unidos e da OTAN, a aliança militar formada por mais de 30 países da Europa e da América do Norte. Só que o fim da União Soviética no começo dos anos 1990 levou alemães e boa parte da Europa a reduzir bastante o tamanho do seu exército e o investimento em armamentos. Um episódio curioso ilustra essa fase. Durante um treinamento conjunto da OTAN em 2014, soldados alemães tiveram que usar cabos de vassoura pintados de preto porque não havia fuzis disponíveis. Mas... Uou! Opa, sendo que isto é uma reportagem da BBC, Germany can't explain use of boomsticks instead of guns in NATO exercise. Isto é um bocado vergonhoso. Nunca tinha ouvido falar disto. Sendo da BBC, eu vou assumir como verdade, não é? Durante um treinamento conjunto da OTAN em 2014, soldados alemães tiveram que usar cabos de vassoura pintados de preto porque não havia fuzis disponíveis. Mas o fortalecimento do exército russo em número de soldados e em armamentos a partir de meados da década passada acendeu um alerta. No começo da década passada, os gastos militares da Rússia representavam 3,4% do produto interno bruto do país. Em 2024, esse índice chegou a 7,1% do PIB. So what we are facing is a threat from Russia, and we can clearly see that Russia is building up their military to a strength which is nearly doubling in size from what they had before the war against Ukraine. Outro motivo para essa preocupação são os constantes avisos do governo Donald Trump de que os Estados Unidos não vão mais garantir a segurança da Europa como no passado. That's why our message is so stark to our European allies. Now is the time to invest, because you can't make an assumption that America's presence will last forever. Desde o episódio das vassouras em 2014, o orçamento militar alemão mais que dobrou. O país, conhecido pelo controle dos gastos públicos, relaxou nos últimos tempos as regras de endividamento para as compras da defesa. O chanceler Friedrich Merz diz que pretende fazer do exército alemão o mais forte da Europa. Apesar do histórico do que foi uma Alemanha altamente militarizada, o contexto atual no mundo tem permitido esse rearmamento. Obviamente, pode gerar tensões entre vizinhos, por conta do passado militarista da Alemanha, depende do tipo de liderança que vai assumir o poder na Alemanha no futuro próximo e nos demais países da União Europeia. Mas, por hora, os países da União Europeia não têm outra alternativa senão confiar nessa busca
por maior proteção própria, e isso passa, claro, pelo país economicamente mais forte. Reforçar as tropas alemãs com material humano também está nas prioridades. Para isso, o governo de Merz vem dando sinais de que quer tornar o serviço militar obrigatório, pelo menos convocando parte da população. Fähigkeit im Blick behalten. Und klar ist bei allem auch, reicht Freiwilligkeit nicht, wird es keinen Weg vorbei geben an einer verpflichtenden Heranziehung. Servir o exército na Isto do serviço militar obrigatório em todos os países da Europa. Principalmente as pessoas que... Nós achávamos que nunca mais iríamos ter guerras, não é? E o desinvestimento que houve, a carreira militar deixou de ser atrativa de todo. E hoje em dia, depois, é a mesma questão dos direitos adquiridos. Hoje em dia, tu és convocado, pá, não se tinha que ir, agora tem que se passar a ir, que é obrigatório. É quase a perda de um direito adquirido, que é o direito de não ir, não é? Ou o de ser voluntário ir. De repente, se voltar ao serviço militar obrigatório, pá, isto vai levantar tantos problemas. Eu tenho mesmo dúvidas que algum país consiga aplicar isto. Principalmente porque estas novas gerações dos 18 anos são muito diferentes. O sistema proposto em Portugal não me choca. Que é, para eles terem a noção, em vez de ser o Dia Nacional da Defesa, mas o da Suíça é muito diferente. Tem uma parte mais civil, é mais curto. Por isso é que eu acho que aquela proposta que eles têm de pagar os 400 paus e dar a carta de condução para eles irem fazer tipo uma experiência de 3 a 6 semanas ali aos 18 anos e depois perceberem, ok, isto pode ser uma carreira ou não, de todo não. Acho que é uma boa ideia. Nem percebo porque é que ela foi tão atacada. Não percebo. Epá, um puto de 18 anos, numas férias de verão, ir passar 3 meses, ganha 400 paus. Uma experiência totalmente diferente. Ainda percebe se há ali uma carreira ou não. Ainda por cima, a questão aqui é que é opcional, não é obrigatório. Não consigo mesmo perceber porque é que levantou tanta polémica. Alemanha ainda é opcional. O alistamento foi suspenso em 2011, durante o governo de Angela Merkel. A ideia na época era profissionalizar o exército, ou seja, focar nos jovens que querem fazer carreira nas Forças Armadas. Mas a nova configuração geopolítica levou a uma mudança significativa neste início de 2026. Uma lei exigindo que todos os homens alemães com 18 anos declarem se optam ou não pelo serviço militar. Além disso, a partir de 2027, será acrescentado no país um exame obrigatório de aptidão física a todos nessa faixa etária. Um outro item polêmico da lei tinha passado despercebido até ser destacado recentemente por um jornal alemão: a necessidade de alemães comunicarem o exército caso passassem mais de 3 meses fora do país. A revelação da exigência levou até a protestos no... Pelo menos saberem se estão aptos ou não fisicamente. Pá, mas serve de muito pouco. A guerra em termos de uso de armas, de estratégia, de... Pá, não podes só estar preparado fisicamente. É mesmo preciso que tu tenhas uma formação e uma formação a sério. Senão tu és carne para canhão. Senão tu vais lá só para te lixar. país. Also ich finde es richtig beschissen, das ist eine weitere Einschränkung unserer Rechte und es ist klar für uns, Krieg bedeutet immer Einschränkung unserer Rechte, unserer Reisefreiheit. Com a repercussão da medida, o ministro da Defesa foi a público para dizer que a autorização de viagem não vai ser mais exigida e que uma exceção ao cumprimento da lei vai ser publicada em breve. Mas o tema definitivamente entrou nas discussões da sociedade alemã e também está presente com força em outros países da Europa. Letônia e Croácia decidiram ir além do passo dado pela Alemanha e retomaram a obrigatoriedade de um período no exército a todos os jovens do sexo masculino. No primeiro caso, a ex-república soviética, que faz fronteira com a Rússia, tomou a decisão depois da invasão na Ucrânia. Lituânia e Estônia, vizinhas de Mar Báltico da Letônia, já tinham essa medida em vigor.
Todos os 3 países, além da Croácia, são membros da OTAN. E a França, hoje o maior exército da Europa, com 200 mil militares e 47 mil reservistas, preferiu adotar uma abordagem que tenta estimular o alistamento. O presidente Emmanuel Macron introduziu um plano para recrutar 3 mil voluntários, entre homens e mulheres, para treinamento militar por um período de 10 meses. Cada recruta vai receber 800 euros por mês, o equivalente a R$ 4.700. O número de novos recrutas pode saltar desses 3 mil para 50 mil até 2035. Ao anunciar o novo serviço militar, Macron enfatizou o clima de ameaças que a Europa vive. Dans ce monde incertain, où la force... Pá, não me choca. Lá está, é outra proposta que não me choca. Choca-me o facto de ser obrigatório. Quando é obrigatório, eu acho que é lixado. Agora, tudo o que for opcional e tudo o que forem medidas que os governos tomem para tentar cativar os jovens a ir, opá, acho que é o caminho correto. se prime sur le droit et la guerre se conjugue au présent. Notre nation n'a le droit ni à la peur, ni à la panique, ni à l'impréparation. La peur, au demeurant, n'évite jamais le danger. O serviço militar obrigatório foi abolido em 1997 pelo então presidente Jacques Chirac, também sob a ideia, como foi com os alemães, de focar na profissionalização das tropas. Com o objetivo de expandir o exército em tempos de tensão com a Rússia, o governo Macron vem investindo na mobilização da população jovem em torno da carreira militar. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout la vie militaire qui m'a toujours intéressé, donc les valeurs que les militaires représentent, et c'est aussi le dépassement de soi. Mais entidades de estudantes e sindicatos franceses criticaram os custos do programa, dizendo que o dinheiro público poderia ser investido em serviços públicos de qualidade para a juventude do país. O programa vai custar para os cofres públicos franceses o equivalente a 11 bilhões e meio de reais no período entre 2026 e 2030. Mas segundo alguns Pá, esta frase não é minha, atenção. Eu não sei até se não foi o Almirante que ouviu o e-mail, mas não quero estar a colar ninguém porque não me recordo mesmo quem é que a disse, sei que me ficou na cabeça, que é a troca de Estado Social pela parte militar vai ter que acabar por acontecer porque o lençol não estica, não é? E a questão aqui é, nenhuma das outras coisas existe se tu não conseguires proteger o teu território. Portanto, sim, é óbvio que aquele dinheiro dava para investir em educação, é óbvio que aquele dinheiro dava para investir em saúde, é óbvio que aquele dinheiro dava para investir em muitos outros sítios que para a sociedade no seu geral seriam dariam um maior avanço ou dariam melhores condições às pessoas. Sem dúvida disso. E acho que todos concordamos. No entanto, nada disso te serve e tu também não conseguirás dar isso às pessoas se tu não tiveres o teu território, se tu não tiveres o teu país. Se alguém te invadir, se tu não te conseguires defender, nada disso, se tu não conseguires proteger a tua população, exatamente. Pá, tudo isso é muito lindo e eu percebo que ele venha dizer que podia ser usado para investir noutros sítios. Donc les valeurs que les militaires représentent, et c'est aussi le dépassement de soi. Mais entidades de estudantes e sindicatos franceses criticaram os custos do programa, dizendo que o dinheiro público poderia ser investido em serviços públicos de qualidade para a juventude do país. O programa vai custar para os cofres... Claro que sim. No entanto, se tu não te conseguires sequer proteger, que programas é que tu vais fazer? Que serviços é que tu vais dar? Públicos franceses o equivalente a 11 bilhões e meio de reais no período entre 2026 e 2030. Mas segundo algumas análises, o rearmamento e a militarização da Europa podem ter consequências ruins no futuro. Uma população mais militarizada seria a antessala de um conflito maior, de um conflito propriamente dito, e não apenas um mecanismo de defesa. Porque dependendo, né, do tipo de político que vier a liderar... Desculpa intervir. Não tens que pedir desculpa, caralho. Oh, Mata Jabelis, foda-se, tu és da casa. Portugal, PT, não tem mais militares porque não precisas. Militares porque os que são mais precisos são os praças e ao fim de 8 anos tens de vir embora. Há 30 anos que faz falta um quadro permanente de praças. Acredito, Mata Jabelis, acredito. Eu conheço muitas pessoas que fizeram esses 8 anos e tiveram que vazar. Agora, eu não estou a defender sequer
que o nosso sistema ou que o nosso exército está a ser coordenado da melhor forma. Eu não estou a dizer nada disso. Mas que estamos em déficit há muitos anos e que temos que resolver isso nesta altura por causa da situação geopolítica, eu acho que sim. E não, malta, não é só o território português que interessa. Nós somos membros da União Europeia e somos membros da NATO. Ou seja, o nosso território, nestes casos, não é só se invadirem Portugal. Se invadirem França, se invadirem Alemanha, se invadirem qualquer um dos países da NATO, nós temos que ser dos primeiros não, nós temos que estar na linha da frente da ajuda, porque é isso que os países da NATO fazem. Esses países onde passa a haver mais gastos militares e um alistamento militar obrigatório, nós podemos ter o risco de que haja mobilização dessas tropas. Inclusive, esse cenário, ao meu ver, não pode ser descartado, no longo prazo pelo menos, contra os próprios vizinhos dentro da Europa. Do outro lado do Oceano Atlântico, nos Estados Unidos, uma nova regra prevê o registro militar automático de todos os americanos do sexo. Tudo o que for melhores condições para fazer aumentar esse número, eu à partida serei a favor. Masculino quando completam 18 anos. A medida está prevista para entrar em vigor a partir de dezembro. O alistamento militar é obrigatório no país, mas por décadas o registro ficava por conta de cada jovem americano que chegasse nessa idade. Hoje, não se alistar num prazo máximo de 30 dias pode levar a multas e barreiras na hora de conseguir empréstimos ou tentar um emprego público. A razão oficial para implantar esse novo sistema é cortar gastos públicos. Com a guerra no Irã se arrastando, mesmo com Trump tendo prometido uma resolução rápida do conflito, a convocação de jovens para integrar as tropas começou a entrar na conversa das pessoas. Em uma entrevista ao canal Fox News, quando questionada sobre a preocupação de mães americanas em ver os filhos lutando no Irã, a porta-voz da Casa Branca não descartou uma convocação geral. Caroline Leavitt disse que o presidente Trump sabiamente sempre mantém as opções na mesa, mas que não há planos nesse sentido no momento. Mas essa decisão não é tão simples, não é uma escolha só do presidente. Segundo a Constituição americana, a medida precisa de aprovação do Congresso. Nos Estados Unidos, acho que tende a haver até mais resistência por conta do fato de que a sociedade americana vive constantemente em guerras. Então, você tem mesmo partes da sociedade, bolsões da sociedade, que acabam sendo envolvidos, porque guerras envolvem mortes, envolvem custos, pessoas voltam traumatizadas, amputadas, tem uma questão de saúde mental. Então o americano já tem isso mais presente no seu debate público. A última vez que houve convocação obrigatória para ir a um conflito foi durante a Guerra do Vietnã, entre os anos 1960 e 70. E uma pesquisa da Economist e do YouGov diz que 53% dos americanos são contra a atual guerra ao Irã e 34% são a favor. Mas a oposição é ainda maior a uma invasão com tropas em solo. E o Brasil? Bom, aqui o alistamento segue obrigatório a todos os homens na faixa de 18 anos. Mas em abril, o exército brasileiro... No Brasil é obrigatório, não sabia. Não sabia. Todos os jovens de 18 anos têm que passar pelo alistamento, não fazia ideia. Publicou uma portaria com uma política de transformação. O documento, assinado pelo general Tomás Paiva, diz que é uma tendência de aumento dos investimentos em defesa no cenário internacional e que o Brasil precisa acompanhar esse movimento para não ficar vulnerável. A portaria fala que é necessária uma modernização de estrutura, de tecnologia e de mentalidade, além de prever ao menos 1/5 das tropas brasileiras de prontidão para uma situação de necessidade. Bom, ficamos por aqui. Acompanhe mais as coberturas sobre geopolítica em todos os canais da BBC News Brasil. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo. Há uns tempos, e era o que eu estava a dizer da cena de achar que as guerras iam ser muito mais tecnológicas do que propriamente de número de soldados no terreno. Há uns anos, já tem anos, li um artigo que estavam a ser estudados a malta da Força Aérea dos Estados Unidos porque havia uma diferença de comportamento dos pilotos de aviões e os pilotos de drones. Na altura de premir o gatilho para disparar contra um alvo, o piloto de avião ponderava muito mais
e saía de lá com muito mais efeitos psicológicos, em termos de saúde mental, etc. Fazia-lhe muito pior, era muito pior no seu impacto do que o piloto de drone que estava a pilotar através de uma câmara, de um ecrã, em que esses efeitos psicológicos que aconteciam sistematicamente até aquela altura, a partir do momento em que passaram a ser por drones, não, e o próprio número de disparos acabou por ser superior em drones do que nos aviões. Nos aviões havia muito mais critério. Mas o facto de tu teres uma distância grande, tu estares a ver através de um ecrã, tirou um bocado esse critério, e o número de ativações, o número de disparos, é muito maior nos drones do que nos aviões. E quem conduz os pilotos de drones tem muito menos impacto psicológico, apesar de dispararem mais, do que os próprios pilotos. E isto é uma das coisas que também me fundamenta, que também me leva a fundamentar a minha opinião, que é cada vez é mais isto. Cada vez é mais isto. A tecnologia ao serviço do exército. Tecnologia ao serviço da defesa. Por isso eu acho que, assim como em tudo na vida, eu acho que o próprio conceito de guerra e de tropa vai se adaptar muito. Muito. E pronto, e aos tempos, a evolução acho que faz parte, não é? Acho que faz parte. A Alemanha vai a todo o gás, isto foi muito um investimento a nível europeu. Portugal também concorreu a alguns projetos, vindo agora há bocadinho aí a falarem da Takeover, que também está metida, dos drones. A Europa está a ir por esse caminho. Acho que tinha que o fazer. Só espero é que tenha ido a tempo, porque isto são coisas que para implementar, etc., demoram sempre tempo. A produção demora sempre tempo. Mas o facto de terem tomado a decisão e terem avançado já é muito positivo. Quanto ao serviço militar obrigatório, a última coisa que eu tenho para vos dizer, não concordo. Concordo sim na melhoria das condições, na melhoria de carreira, outras formas de aliciamento, mas tem que partir sempre da pessoa ter a liberdade de escolher se vai ou não. Até porque se alguém for obrigado a ir, malta, não vai para lá fazer nada. À partida que aparece o primeiro contratempo, o gajo mete-se na alheta. Tipo, ir ou não ir é igual. Por isso é que eu sou sempre a favor de que haja a opção e que as pessoas possam decidir. Se podes investir mais e criar melhores condições para teres mais pessoas a participar, aí acho que se pode fazer. Maltinha do YouTube, para vocês ficamos por aqui. Deixem nos comentários a vossa opinião, se concordam com isto do serviço militar obrigatório ou não. Minha opinião está aqui. Eu gostava muito de ver as vossas e de responder às vossas. Percebo que mesmo em caso de necessidade passe a ser preciso ser obrigatório, mas a partir do momento em que decidem pelas pessoas, é uma posição de princípio que eu não gosto muito de quebrar. O meu último artigo académico foi do papel que os submarinos vão desempenhar uma vez que toda a defesa aérea está quase impenetrável. Acho que não vou estar errado. Manda-me isso, Corsã. Quero ler isso, caralho. Maldinha do YouTube, como viram, malta muito interessante aqui no nosso chat e que percebe de cada coisa que nós vamos falando. É fixe ter um chat assim variado, porque vamos tendo sempre inputs, vamos aprendendo sempre, e isso é muito porreiro. É uma das coisas melhores que eu gosto desta experiência da stream, é um bocado esta, é a partilha de ensinamentos e de aprendizagens. Agora sim, pela última vez, fiquem bem, muito obrigado por estarem aí, até ao próximo vídeo